Eu sou a Márcia, ela é a Vânia Iovine. E hoje sejam muito bem-vindas a mais uma história do balé com o balé La Bayadère. Isso Muito mesmo. bom, gente. Tenho certeza que vocês vão amar. Então deixa eu baixar a música aqui, peraí. Música linda, maravilhosa. Coreografia maravilhosa também. Um balé bem diferente. Muito inspirador. Nossa Senhora, tem muitas novidades esse balé, viu? O coreógrafo, né, o nosso querido Marius Petipa, ele foi, assim, influenciado para fazer essa coreografia para comemorar, para homenagear a Ekaterine Vazen, que foi primeira bailarina do Teatro Bolshoi, e ela morreu em 1884. Então, esse balé foi criado e encenado para promover essa pessoa, né? Essa Ekaterina. E ela dançava, assim, bem diferente das outras pessoas. Porque a Taglioni tinha aquela leveza, né? E era bem etérea e era alegre. E a Ekaterina era uma pessoa mais contida e ela sofria com a vida. Oh, meu Deus. Mais dramática. Mais dramática, né? Tem gente que encara a vida com mais dramaticidade mesmo. É uma trama muito interessante, porque ele é um balé exótico para a época, né? Imagina, 1850, 80, né? Como que as pessoas conseguiam saber que em outros lugares tinham outras formas de viver, outra religião, vestimentas, né? Ou era porque alguém tinha ido lá e contado, ou por meio dos reis, né? Por exemplo, o rei da Inglaterra, como eles tinham colônias em outros lugares, então eles viajavam para esses lugares e traziam as informações, né? De como que eles viviam, o que que eles faziam e tudo mais. Então, se diz que essa história foi uma inspiração de um poeta indiano que foi para Paris e que começou a mostrar como que era a vida deles, da Índia, para a Europa, porque até então ninguém sabia nada, né? Então tem um poeta indiano muito famoso, o Kalidasa, que foi para a Europa e começou a falar e mostrar como que era a vida deles na Índia. E aí o Marius Petipa ficou muito interessado em fazer uma coisa diferente, né? E então é muito exótico para a época, as mulheres se vestiam diferente das europeias, né? Então ele ficou bem interessado mesmo, né? Uma coisa diferente eu quero fazer. Né? Um doce gostoso, quando a gente não pode comer, fica mais gostoso ainda. Lembra quando eu falei lá em La Sylphide que o irmão do Marius Petipa, o senhor Filippo Petipa, não, o senhor Filippo Petipa não, Filippo Taglioni, que era o pai da Maria Taglioni, que subiu nas pontas na primeira vez, né? Ele já tinha feito uma história em Paris em 1830, olha só, faz pouco tempo.
que falava sobre o Deus e as bailarinas. Depois de 8 anos, também com essa pegada indiana, uma trupe indiana foi para Paris e começou a dançar lá. E aí, como também o príncipe de Gales tinha ido para Paris, para a Índia, e eles foram, assim, a imprensa toda começou a falar sobre essa cultura. Então, essa trama, ela é uma história de amor que estava meio assim, comprometida, né? Tava meio condenada entre um nobre e um guerreiro. Imagina, como é que um nobre e um guerreiro vão disputar um amor de uma mulher, né? Que ela era bailarina, dançarina, ela baladeira, que se chamava, do templo. Então, essa dançarina, Nikia, ela era disputadíssima pelo guerreiro e pelo sacerdote. E ela tinha uma rival, né? Então, é uma trama bem amarradinha, mas ela é cheia de dor, né? Porque o Solor, que é o guerreiro, ele fica muito dividido nessa trama, porque assim, ele é muito sonhador e tal, mas ele acaba pensando no futuro dele, né? Afinal de contas, ele é um guerreiro, ele precisa estar num lugar que ele precisa ter destaque, né? Para continuar sendo um guerreiro. Então, ele acaba sonhando, né? Com um reino das sombras. Então, é uma coisa que atormenta ele. E é onde a amada, na verdade, ela aparece para ele como ela é mesmo, né? E é uma história muito trágica, né? Mas o triunfo da rival, da Nikia, que é a Kamsad, ela não dura muito porque, sabe, quem quer o bem faz o bem, mas quem quer o mal ganha o mal, né? De um jeito ou de outro, é isso que vai acabar. E assim, na Índia, eles têm muitos deuses. Então, os deuses acabam provocando uma tragédia nessa história que não acaba muito bem, não. Então, só mesmo no mundo das sombras, né, no etéreo, é que o Solon consegue o que ele quer. Mas, afinal de contas, estamos aqui para contar essa história, que é muito legal, apesar de toda essa trama bem enroscada, né, cheia de fofocas e intrigas e tudo mais. Quando se abre as cortinas, aparece o templo e o Solor guerreiro está voltando de uma caçada e ele tá ansioso dentro do templo porque a Nikia dança lá e ele quer vê-la lá. E aparece assim, bem no alto, no fundo do palco, o fogo sagrado do templo, né? Que eles veneram e tudo. E ele tá lá ansioso, andar para um lado, andar para o outro. E ele espera ver a Nikia lá. Mas, como ele veio de uma caçada, ele traz um tigre. E ele oferta esse tigre para o Rajá. E até então, o Solor, que é um guerreiro, ele só tá preocupado com a Nikia, que ele quer ver a Nikia. O presente que ele deu lá pro Rajá é uma segunda parte, né? E então, a Nikia aparece no templo
E o Solor fala pra ela que está apaixonado, que quer ficar com ela e tudo. E a Nikia, apesar dela ser uma bailarina, né, uma dançadeira, uma baladeira do templo, ela pede para ele jurar amor por ela. Então, ele jura, porque ele está apaixonado de verdade. Só que ele tem um rival também, que é o sacerdote Brahmani, que cuida do templo. E ele venera a Nikia também. E aí ele fica bravo. Esse negócio não vai dar bom. Não vai dar bom, né? Porque assim, dois homens disputando uma mulher, as coisas não vão ficar muito bem. Mas ele fica muito bravo, não fala nada na hora, mas ele fica muito magoado e pensa em, né, eliminar o guerreiro para ficar com a Nikia. Meio trágico, muito bruto, mas o Solor jura e ela aceita o juramento, mas fica aquele clima, né? Diante do fogo sagrado acontece tudo isso, então o fogo sagrado guarda isso na memória do fogo pela história e a Nikia acaba indo embora. E o Brahmani, que escutou e viu que eles juraram amor, escuta tudo aquilo e jura que vai se vingar do Solor. Aí acaba o primeiro ato e aparece no segundo ato o Palácio do Rajá. Bom, o Rajá recebe o presente do Solor e fica muito contente. Poxa, afinal de contas, um guerreiro conseguiu pegar um tigre, né, na Índia. Então isso aqui era um trunfo pro guerreiro agradar super, né, o Rajá. Então, o Rajá, em troca, o que ele faz? Oferece a mão da filha. Pronto. Agora é que a coisa vai pegar, hein? É um segundo ato bem tenso. Porque o Solor, ele quer manter o status dele de guerreiro. Então, ele simplesmente deixa de lado o juramento que ele tinha feito para a bailarina e aceita a mão da filha do Rajá. Tchan, 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 tchan. Aí, ele fica nessa de balançado, né? A balança não tá equilibrada desse jeito, não. Então, ele não quer manchar a honra dele e aceita. Então, eles fazem uma festa do fogo, super bonita, com muitas danças, né? Aí entram as baladeiras e tudo. E assim, a Nikia é bailarina. Ela vai ter que dançar para o casal, afinal de contas, esse é o papel dela. Ela tem que fazer isso. E até então ela não tá sabendo de nada e tal. Só que a Ramsat, que é a filha do Rajá, anuncia o noivado. Aí ela dá uma bela de uma baqueada. Ela fala assim, não acredito que ele fez isso. Ele jurou amor pra mim. Como que agora ele vai casar com a outra? Nossa, ela fica muito brava. Ixi, fica complicada a coisa, né? Então, nessa festa, ele celebra esse noivado e ela tem que dançar, mas ela dança tão triste.
mas tão triste, que assim, apesar de ser uma festa, ela não tá no lugar dela. Ela fica transtornada. E a Ramsad, né, a filha do Rajá, ela tem uma ama, né, e eles chamam de confidente, né? Então, e essa ama, ela também é bailarina, amiga da Nikia. Então tem uma dança da Ayla com a Nikia e a Ramsad, que é um trio, né? Um par de trois muito bonito nesse balé. Só que o convidado de honra para esse noivado, adivinha quem é? É o sacerdote Brahmani. Olha só, e ele traz no bolso a novidade de que o Rajá não sabia, que era que o Solon tinha jurado amor para Nikia. Olha que confusão, gente. Faz isso não, né? Quando a gente fala uma coisa, tem que ir até o fim. Vai, acredita naquilo. Se você quer agradar um e agradar outro, fica difícil. Então, ficou uma situação muito complicada, muito difícil. Nesse meio tempo, né, a Gamsad, por ter falado que ia casar com Solon, a Nikia fica transtornada, ela tenta subornar a Nikia com ouro, com pedras preciosas, e falando pra Nikia, olha, ele vai casar comigo, eu te dou tudo que você quiser pra você deixar ele em paz. E a Nikia, não, gente, tá errado isso aqui, não pode ser assim. Não. E a Nikia fica tão brava que ela pega um punhal e vai pra cima da Gamsad. Aí, assim, num palácio indiano, né? Geralmente nos palácios tem as amas, tem as camareiras, mas na Índia tem personagens diferentes, né? Tem o fakir, que é amigo do guerreiro, tem a ama, que é a confidente, né? Olha só, os personagens são outros, né? Tem outros nomes, então isso fica muito intrigante. Acho que por isso que o Petipa ficou tão empolgado em fazer essa história, né? Uma coisa muito diferente do que estavam acostumados a fazer. Então, a Nikia parte para cima da Ramsad, mas num lampejo assim de lucidez, ela larga e sai correndo, não quer nem saber mais daquilo lá. Então, no terceiro ato, quando aparece o casamento de verdade, né, a Nikia tá, nossa, arrasada. Mas o casamento tá rolando, tá acontecendo. E ela tem que dançar, porque o Rajá, ele não quer nem saber. Ele vai casar a filha com o guerreiro, é isso que vai ser, pronto, acabou. Sem discussão. Então o Rajá manda, né? Ele é o chefe maioral da nação, e ele manda a Nikia dançar para o casal. Olha a situação. Dança, minha filha, dança. Você é praticamente uma escrava, então dança e não fala nada. Aí, a Ramsad e a Ayla, que são amiguinhas, elas tramam para Nikia sair do mapa. Então, a Ayla, durante a dança que a Nikia tem que fazer no casamento, ela oferece uma cesta de flores. Mas o que a Nikia não sabia é que a Ayla e a Ramsad tinham colocado uma cobra venenosa dentro das flores. E a Nikia acha
que quem deu essas flores para ela foi o guerreiro Solor. No mínimo do mínimo do mínimo que ele podia fazer para ela, né? Que era talvez dar umas flores para ela ficar mais boazinha. Ah, me poupe, né? Já tava com o coraçãozinho dilacerado, chateada porque o amor da vida dela ia casar com a outra e ainda tinha que dançar. Oxi, olha, tava numa sinuca mesmo, hein? Tava assim, encurralada, não tinha para onde correr. E ela achou então que era o Solor que tinha dado as flores para ela. Num relâmpago assim de amor, de que talvez o amor deles podia dar certo, mas não era nada disso, era uma trama mesmo. Só que uma hora que ela aproxima as flores do pescoço dela, a cobra pica. E ela sente a picada no pescoço e o Brahmani que estava ali na festa, né, que ia celebrar o casamento, ele tá de olho nela, porque ele era apaixonado de verdade. Mas ela sente a picada, continua dançando. E ele até se propõe a dar um antídoto para ela. Mas ela não quer não, porque ela fica pensando nessa trama toda. Quem eu gosto não tá comigo, vai casar com outra, eu vou ter que viver essa vida com essa amargura? Eu prefiro morrer. E ela dança, 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 dança muito. E acaba desfalecendo no meio da festa. Olha só. Muito chato, né? E aí, não tem jeito. Acaba esse terceiro ato com essa tragédia. Tem versões que falam, né, que o templo acaba estremecendo de tanta angústia, né, que acontece essa tragédia. Só que no último ato, né, no quarto ato, o Solor aparece desolado. Na versão original, o Marius Petipa coloca o faquir trazendo serpentes, né, encantadores de serpentes para o Solor, para distrair a cabeça dele, para ele mudar de ares e tal, e ele acaba dormindo. Como nas versões mais novas, que assim, com os estudos mais profundos, a gente vai vendo que a coreografia do Marius Petipa foi sendo alterada diversas vezes. E assim, a história hoje que a gente conhece, ela foi tão transformada, né, alterada, que aparece o Solor fumando ópio, que é um alucinógeno, né? E, por favor, não fumem ópio, que é muito alucinógeno, é contra a lei, não façam isso, não é uma boa ideia. E aí ele acaba sonhando com a Mikia. Ah, e o detalhe que eu ia falar é que essa versão que a gente conhece hoje é da Natália Makarova. E ela só veio em 1941. Olha só que tempo demorou para voltar a encenar essa história com o formato que a gente conhece hoje. E é muito difundida hoje, vários balés, Kirov, o Bolshoi, o American, o Royal, já fizeram várias versões desse balé, mas a que a gente mais conhece é o Solon fumando ópio e sonhando, indo para o Reino das Sombras, que é um balé, essa parte do balé é assim divina. Tecnicamente, ela não é uma coreografia difícil, mas ela envolve muitas bailarinas, muitas. Daquele cenário indiano,
com as roupas leves, com top e calça. Elas entram todas de titi branco, parecendo que elas pairam pelo palco. E elas vão entrando uma a uma. Diz que no início eram 64 bailarinas. Aí foram diminuindo o número para poder colocar todo mundo no palco, porque as companhias nem tinham tanta gente assim para colocar, para dançar esse quadro. Então o número foi diminuindo. Mas mesmo assim é um montão de gente. Chegou a 36 e o palco fica cheio. Então parece que elas são nuvens mesmo. E dizem que essas bailarinas são as bailarinas do templo, que estão no etéreo, né? Estão nas nuvens, que já morreram e estão nas nuvens. Que nem as Sílfides, que nem as Willis, de Gisele, elas estão flutuando. Então, nessa versão da Makarova, ela que introduziu a rampa, onde elas fazem um zigue-zague no palco, até chegar no palco, e a coreografia é muito leve, as bailarinas alongam seus braços, depois faz um baita cambré, então faz um movimento que parece uma nuvem mesmo, flutuante. É sensacional. E sai de um estereótipo indiano para um etéreo, sem perder a linha do balé clássico, porque apesar de ser um balé indiano, não tem muitos gestos indianos. Hoje a gente tem noção, né, de que as mãos indianas são diferentes do balé clássico. E o Marius Petipa quase não falou nada sobre isso, porque talvez ele nem tinha conhecimento das danças indianas como a gente tem hoje. Por isso que quando a Natalia Makarova remontou, ela colocou mais quadros, ela colocou o ídolo de ouro, que na festa do casamento é muito linda. O bailarino aparece todo dourado, né? E é uma coreografia muito bonita. Mesmo a música que é originalmente do Chudinov, ele foi sendo mudada, mas continua maravilhosa, né? Retrata bem essa história. Então, no Reino das Sombras, o Solor, ele dança entre as bailarinas, né? E ele consegue enxergar a Nikia no meio delas. E lá no Reino das Sombras, a Nikia acaba perdoando ele pelo que ele fez, porque ela não ia ter como ficar com ele, né? Um guerreiro tem um status, a bailarina tem outro. Então ela entende que não ia dar certo. Mas no sonho eles ficam juntos e tudo mais. Quando o Solor volta à consciência, o templo começa a ruir, porque a música e o cenário aparecem assim, como se fosse uma tempestade, né? Como nos filmes hoje, que quando, até no Indiana Jones tem isso, que quando o artista pega o ídolo de ouro, né? O templo começa a ruir todo, ou a caverna acaba caindo. E é nessa história, olha só, lá em 1877, né? O Marius Petipa já tinha essa ideia e o Spielberg usou e vários cineastas também usaram, que quando a coisa tá feia, né? O templo acaba ruindo e matando todo mundo.
E aí, a última cena em que aparece o palco cheio de fumaça, aparece a Nikia indo buscar a alma do Solar e os dois indo para a eternidade, onde os homens não têm mais poder em cima das pessoas. É intrigante essa história, viu? É muito intrigante, porque é tão assim, né? Fofoquinha daqui e fala dali e vingança e acaba Nikia morrendo e depois todo mundo morre. É trágico demais, mas ao mesmo tempo muito encantadora. Porque você fica naquela expectativa, vai dar certo, não, ele tem que ficar com ela. Não, a gente fica torcendo pra Nikia ficar, mas tem a Gamsad que é maravilhosa, e as danças, e o clima, e no final das contas a gente fica no suspiro, aquele suspense, e aí quando acaba, graças a Deus, eles ficaram juntos, não importa se tá aqui ou se tá ali, no final eles acabam juntos, e a gente fica encantado, maravilhado com as coreografias, com o cenário, com a história. Gente, é um sonho maravilhoso.